Papo de Mulher. Oferecimento Chloe Esmaltaria. Realçando ainda mais a beleza feminina. Academia Panobianco. Vem você também para Panobianco. Casa de Carnes Gregório. Sempre com novidades e qualidade para você. Supermercado Revolução. Seu maior parceiro e o mais barato. Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Mulher. E no programa dessa semana, além das dicas de nossas profissionais feitas para você, também estamos um bate-papo com Josiane, dona da Aldez Semijoias. Acompanhe comigo a partir de agora. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Caroline Jossetti, ginecologista e obstetra, e estamos começando mais um programa Dica de Ginecologia. No programa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento puberal, essa alteração que acontece aí nessa fase de puberdade. Então meu papo hoje é um pouquinho aí com essas mães que estão com os filhos adolescentes, na verdade querendo iniciar a adolescência, saindo da infância aí, onde começam a acontecer alterações no corpo desses filhos e elas ficam perdidas, não sabendo se está muito precoce ou não, o que é normal ou não é. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para tranquilizar o coração de vocês. A gente tem que entender que hoje em dia, esse desenvolvimento todo que a gente fala de mamas e pelos, tanto homem, mulher, o desenvolvimento escrotal do menino, tudo isso está muito mais precoce do que a gente está habituada do que era da fase das mães de hoje e até das avós. Isso veio caindo muito essa idade. Antigamente as meninas menstruavam aí com 16 anos. Hoje em dia a gente está falando em torno de 12 anos. Então isso realmente está sendo mais precoce. Então às vezes é por esse motivo que existe o desespero um pouquinho aí das mães. Então lembrar que isso está dentro da normalidade dos dias de hoje. Então, o que a gente vai falar aqui? O desenvolvimento puberal, ele é essa transição da criança para a fase da puberdade, que é onde ela vai estar apta para a vida sexual, para a questão de estar fértil para a vida sexual, né? A menina para engravidar, o homem já tendo o espermatozoide ali ativo. Então essa é a grande questão. Esse desenvolvimento está precoce e por isso assusta. Mas precoce quanto? Hoje em dia começa o desenvolvimento dos caracteres sexuais que a gente diz, que são esse desenvolvimento das meninas. De mamas, alargamento de quadril, cintura afinando, os pelos pubianos aparecendo, depois axilares, essas alterações que a menina criança vai tendo o corpo de mulher e vai mudando, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Esses são os caracteres sexuais femininos. E os caracteres sexuais masculinos é quando o homem começa a mudar o tom de voz, fica aquela toda irregular, né, dando uns agudos e graves, mas a ideia é que a voz vá ficando mais grave, o ombro, o tórax fica mais largo, a bolsa escrotal ali aumenta do menino, começa a ter pelos por todo o corpo, começa a aparecer a fuligem ali, os pelos da barba, nem é quase uma barba, mas são os pelos no rosto ali que vai iniciar o processo de barba. Então são as principais alterações masculinas aí. Então eu vou focar um pouquinho nas meninas, porque a gente tá falando de ginecologia aqui, mas entender que tá tudo no mesmo contexto. Então o que a gente tem que entender é que o primeiro sinal desse desenvolvimento, desses caracteres sexuais aparecendo nas meninas, é o desenvolvimento das mamas. A mama, aquele broto mamário que a gente diz no comecinho, começa a ter mais volume, ficar mais proeminente, vai ganhando contorno. É a primeira alteração que acontece. A gente está falando em torno aí de 9 anos de idade. Com o passar do ano, a gente fala quase em transições semestrais aí, vai começando a aparecer daí os pelos, então começam daí os pelos pubianos, principalmente, depois axilares, e a menina do nada faz o quê? Tchufiti, um estirão. A menina cresce um tantão, que é quando ela ganha altura e depois menstrua. Tanto que fala assim, ih, cresceu muito, agora menstruou, não cresce mais. A gente ouve falar muito isso, né? Então essa é a ideia, que tem esse estirão realmente de crescimento antes da menina menstruar. Então a menstruação finaliza essa fase aí de transição desse desenvolvimento puberal.
porque é a última etapa desse desenvolvimento. Ela menstruou, ela já está aí fértil para essa vida ativa e sexual, né? Não que efetivamente deva acontecer, mas é que fisiologicamente, organicamente, psicologicamente, muita coisa muda. Muda os pensamentos, o comportamento, e é isso, às vezes, a angústia também das mães. Mas entender que essa transição é normal, e a menstruação, hoje em dia, a gente estima aí que está acontecendo em torno de 12 anos de idade. Por isso essa diferença em relação às nossas avós, por exemplo. Então, essa transição, esse desenvolvimento puberal tem que ser normal, tem que ser tranquilo, não pode desesperar. É importante ter um acompanhamento, a menina se conhecer e entender que isso faz parte de todo esse contexto e não ficar com medo da menstruação, por exemplo, que muitas não querem nem pensar na possibilidade de menstruar, porque já é tão ruim de tudo que a gente ouve falar que ela já cria esse bloqueio. Vamos desmistificar isso, entender que essa transição está acontecendo e um pouquinho mais precoce do que a gente gostaria, mas está tudo bem, está tudo normal, o importante é se conhecer e aceitar o seu novo corpo. Espero que tenham gostado da dica de hoje, um beijo e até a próxima! E passando aqui para dar aquela dica especial para você. Fique por dentro das nossas programações e aproveite e nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e nosso site também. Olá, estamos começando mais um quadro de bate-papo e hoje estou com Josiane, proprietária da Audaz Semijoia, que é uma loja que está abrindo aqui em Indaiatuba essa semana, e ela veio falar um pouquinho sobre semijoias para vocês. Josiane, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Já aproveita e conta pra gente, como é que você começou a trabalhar e entender de semijoias? Faz mais ou menos um ano, Suelen, que eu comecei. Foi na pandemia, né? Decidi buscar alguma coisa para uma renda extra. E eu falei assim, eu vou escolher o que eu escolho. E aí eu decidi buscar semijoias, que eu acho que são coisas que agregam valor à mulher. E eu sempre gostei, né? Então eu fui em busca de fornecedores, enjoada como eu sempre fui, né? Fui buscar os melhores, né? Com produtos de qualidade, justamente para não ter recorrência de manutenção, de processo de troca e tudo mais. E deu super certo. Comecei a chamar minhas amigas por videochamada, né? Porque na pandemia a gente não podia contato, né? Não podia contato. E deu super certo. E aí eu comecei, meu mostruário foi crescendo, eu consegui atender um número muito grande de pessoas e agora eu vou inaugurar minha primeira loja aqui em Indaiatuba. E assim, gente, nasceu a Audaz Semijoia, que muita gente se reinventou na pandemia, e a Josi foi uma dessas pessoas. E já fala pra mim, o que preciso saber sobre as semijoias? Uma das dicas mais importantes, né, é você buscar sempre, quando você for numa loja, buscar saber da qualidade do produto, né? Se aquele produto tem na sua composição, se ele tem níquel, né, que é um produto que ele prejudica a saúde porque ele causa alergias, então evita esse tipo de peças, né? Se aquele lojista ele te dá garantia no produto para você, né, vai comprar, esse semijoia é uma peça um pouco mais cara do que uma bijuteria, então você ter a garantia de que se acontecer alguma coisa você vai estar resguardada por aquilo, né? Então se oferece essa garantia, então são detalhes. Mas, assim, focar na qualidade do produto, né? Eu acho que são umas dicas importantes, a garantia e se tem esses detalhes na sua composição, né? Que é importante. Você anotou aí, né? Para você comprar uma semijoia, é bom você sempre se informar se é garantido esse produto, que pra gente é tudo, né? Já aproveitando, qual que é a dica? Ela falou aqui, né, gente, da bijuteria. Já aproveita e diferencia pra gente a joia, a semijoia e a bijuteria. A bijuteria a gente já sabe, mas acho que a gente confunde muito da joia e a semijoia. A joia é a peça mais fácil pra gente identificar, né? Que é aquela mais cara, né? Que é a joia, é o ouro maciço, né? Que recebe o diamante como uma pedra preciosa. Então, é uma peça que tem a vida eterna, né? Você pode usar com mais frequência, né? Tem gente que toma banho, né? Ai, que sonho, gente, tomar banho com colar de diamantes. Mas ela exige também cuidado, mesmo que você use direto, mas a vantagem é que você depois manda polir e ela volta para aquele brilho natural do ouro, né? E da prata, né? Essa é a vantagem da joia. Por isso que ele tem um valor agregado muito caro, a joia. A semijoia é um produto também com valor muito agregado, né? Porque ela é uma semijoia, né? Então ele também passa por um processo de produção bem similar ao da joia, né? Só que ela é feita só que com metal
não com ouro maciço, né? Com metal nobre, no caso, há uma liga de zinco e cobre, né? E aí é passado depois o banho de ouro ou do ródio branco. Por isso que a gente fala semi-joias, né? E aí, geralmente, as pedras utilizadas na semi-joia, que é o nosso diamante, que é a zircônia, que mesmo feita em laboratório, é a mais utilizada, ela é perfeita. E são peças lindas, né? Sim, e o brilho dela se assemelha muito ao do diamante. Inclusive na dureza dela também. Então, o nosso diamante, faz toda a diferença uma pedra de zircônia. Nossa, ela dá toda a diferença na peça. E deixa a mulher bonita, isso, né? Uma peça bem... E a bijuteria, inclusive tem até diferença, né? Tem aquela bijuteria mais refinada. Tem a mais refinada, que ela recebe um processo de banho de ouro, mas só aquele flash, né? Então, aquele pequeno flash geralmente não recebe a zircônia. Geralmente são usados cristais, e os cristais geralmente são feitos com vidros, né? Uhum. E acrílicos. E tem também aquelas bijuterias que são bijuterias com material mais inferior e recebe pinturas douradas, né? Que são aquela que no primeiro banho já sai, a cor, não tem como voltar, que deixa aquela sujeirinha na orelha. Isso, você percebe, porque claro. elas... e inclusive o material utilizado é o níquel, né? Que te causa alergia. Você percebe que o dedinho fica meio verde, né? Aqui o buraquinho da orelha fica verdinho. Então, essas são as diferenças. Então, você encontra bijuterias com preço bem inferior, é bem mais barato, né? Você encontra bijuterias boas também, sim, só que o cuidado para todas elas... E a qualidade também, né? Você vai ter uma bijuteria por menos tempo, né? Então, a semi-joia, essa é a diferença de cada uma delas. Anotou, né, gente? É muito bom saber a diferença de joia e semi-joia e os valores agregados também. Aproveitando, banho de ouro e folheado, banhado e folheado. Qual que é a diferença? Nossa, isso todo mundo pergunta. Não, é bom você saber para quando seu marido chegar em casa e falar assim, comprei aqui uma joia folheada, aí você já vai saber se não é, se existe uma diferença. E sabe que todo mundo hoje é natural, porque às vezes você vai numa loja de semijoias, às vezes tem na etiqueta, tá escrito folhado, em outras tá escrito banhado. Hoje, esse termo banhado e folhado virou meio que a mesma coisa, tá? Ele virou a mesma coisa porque no mundo da semijoia hoje, ninguém mais faz o processo da foliação. A maioria das empresas das fábricas de semijoia, eles passam pelo processo de galvanoplastia, que é o banho, né? O processo de banho, que é você pega a peça, ela é passada num tanque com produtos químicos, então ela passa por limpeza, aí depois tem o desengraxante, aí tem a lavagem, aí recebe os banhos, né, a quantidade de milésimos e tudo mais. Mas o processo em si, em foliação, existe sim uma diferença. Mas a foliação foi usada... Mas antiga, já não se usa mais hoje. Não, hoje não. Às vezes ainda existe, por exemplo, numa casa que quer decorar a parede com a foliação, ela existe. A foliação nada mais é do que uma folha de ouro que ela é comprimida, ela vem com uma pressão em cima do metal nobre. Uhum. Então, com uma alta pressão, ela torna aquela peça dourada e através daquele produto, daquele material que eram produzidas as joias, né? E hoje não mais. As pessoas agora, a maioria das fábricas usam o processo de galvanoplastia, que é do banho. Mas até porque é mais fácil, né? É mais fácil, mais hoje seguro. A maioria usa isso. Então, quando... até falo para as minhas vendedoras, né? Não, se essa cliente perguntar, se é banhado e folhado, você explica que hoje é a mesma coisa por questões de... O processo que mudou de termo, só. Né? O processo hoje não usa mais o processo de foliação. Mesmo porque a foliação recebia só uma camada, uma única folha de ouro. O banho não. O banho você tem 7 camadas, 8, 10. Aí vai depender muito da joia, né? Exatamente, da semi-joia, gente. Isso mesmo. E falando em folhas,
né? A gente vê... É em Dubai, né? Dubai que tem tudo folheado, as privadas folheadas, os tanques folheados. Tem então, gente provavelmente que é isso aí. Isso. Existe ainda o processo, porque são casas que são decoradas ainda. Esse processo de folheação existe o processo, mas no mundo das semijoias, a maioria passa pelo processo de galvanoplastia. Então, é mais fácil falar que a semijoia é banhada. Eu sempre aconselho, não, explica que é banhada, mas se ela tiver uma dúvida, se ela quiser uma explicação, aí você explica qual a diferença de um e de outro, mas hoje nenhum fabricante mais de semijoia, pelo menos assim, pela pesquisa que eu fiz, que é no polo lá em Limeira, que é o polo dos fabricantes de semijoia, a maioria usa o processo de galvanoplastia, que são os tanques para passar o processo de banho. Então, bom, já falando desse processo, né, nessas diferenças todas, eu preciso perguntar aqui quais são as possíveis causas de uma semijoia causar alergia, se causam ou se elas são bem precavidas a isso? Então, o que vai causar alergia justamente é o metal, tá? Por exemplo, na composição, o níquel é o vilão aí para causar. É o mais barato, né? E ele tem que tomar cuidado porque às vezes as pessoas usam na mistura do banho, né? Então às vezes fragmentos usam na composição na mistura para dar uma liga melhor, um acabamento melhor na semijoia. Então é sempre importante você saber que aquela peça é 100% livre de níquel, para não ter esse problema de alergia. Então, certifique-se de que se o banho é hipoalergênico, né, se o metal utilizado é o metal nobre, né, que é a liga de zinco e cobre. Então, é essa a dica que você... se torna no latão, essa a dica que você dá para quem tem alergia. Então, que quer comprar uma peça, uma semijoia, além da garantia, pode estar perguntando isso ao revendedor. Sim, é importante perguntar, porque senão é prejudicial à saúde dela. Então é importante perguntar. Com certeza. Bom, gente, a Josi está abrindo a loja dela, que é a Audaz Semijoias. Quando? Agora? Inaugura dia 2, sábado dia agora. Dia 2, sábado agora. E a loja dela se encontra no Shopping 13 de Maio, né? E eu agradeço. Toda essa explicação é muito válido para nós mulheres, porque a gente não sabe de tudo e a gente confunde muitas coisas. Josi, obrigada por ter vindo. Quer deixar o contato da loja? Eu quero sim, Sueli. Vou deixar o Instagram, que é @audazsemijoias, tá? E a loja fica no Shopping 13 de Maio, na rua 13 de Maio, 192, loja 18. E a inauguração é agora, dia 2 de outubro, a partir das 11 horas. E teremos coquetel o dia inteiro, até as 19 horas. E tem um desconto mega especial, 30% de desconto. Vai perder, gente? Corre para a Audaz e conheça as lindas peças. Obrigada, Josi. Obrigada, Sam. E fique agora, claro, com as dicas de nossos profissionais. Olá, meu nome é Natália Castilho e nós estamos iniciando mais uma dica do quadro de make. A dica de hoje é: qual é a importância do primer no seu dia a dia? O primer, ele tem a importância de fechar os nossos poros, impedindo de qualquer impureza ou qualquer produto indesejado se aloja ali dentro dos nossos poros, no nosso rosto. Os poros são responsáveis por acúmulo de sujeira e acúmulo de produto. Então, nós precisamos preenchê-los de coisas boas antes de entrarmos com algum produto do nosso gosto, tanto maquiagem quanto tratamento. Se você achava que o primer ele tinha utilidade só para maquiagem, aí que você está enganada. Ele pode ser muito bem utilizado no seu dia a dia, antes de você mesmo aplicar o seu hidratante ou até mesmo o seu protetor solar. Ele serve para proteger os seus poros de qualquer impureza ou de qualquer coisa indesejada que o ar livre possa trazer para o seu rosto. Então, ele protege, além da transpiração, ele protege o acúmulo de sujeira e ele protege de futuras irritações ou futuros cravos e acnes que possam surgir com o tempo no seu rosto. A aplicação do primer é muito prática, é muito fácil. A gente também indica que seja aplicado com batidinhas nas regiões onde você tem mais poro dilatado. E mesmo que seja líquido, em gel, sérum, em pasta, ele sempre vai ser aplicado com batidinhas, tá bom? Inclua essa dica no seu dia a dia e me conta o que vocês acharam.
Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Semana que vem eu tô de volta com mais dica de make aqui no Papo de Mulher. Ah, gente, que pena. Chegamos ao fim de mais um programa, mas semana que vem eu volto com entrevistas e dicas pra você, aqui na minha, na sua, na nossa TV Indaiatuba.